Olá pessoal, meu nome é Rafael, trabalho lá na JDSU. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre Ethernet, tá? Nessa apresentação aqui a gente vai estar falando sobre a tecnologia e numa próxima apresentação a gente vai estar falando sobre o equipamento. A minha ideia nessa introdução aqui que a gente vai estar conversando sobre Ethernet, a minha ideia é a gente fazer uma divisão em duas partes, tá? Porque acho que para fazer o vídeo todo em uma parte só, acho que ele vai ficar um pouco grande, então acho que seria legal se a gente conseguisse dividir esse vídeo em duas partes. Mas vamos ver como a gente vai prosseguindo e qualquer coisa a gente vai ajustando conforme for necessário. Então vamos começar falando aqui de Ethernet. Primeira coisa, o que seria a Ethernet? Vamos lá, a Ethernet ela foi uma tecnologia desenvolvida para redes de computadores, ou seja, uma tecnologia desenvolvida para interligar essas redes de computadores em um ambiente local, ou seja, em uma área local. Essa área local, essas redes locais, elas são chamadas de LAN, ou seja, Local Area Network, tá? E a partir de um momento a internet ela tem se tornado tão popular, ela tem se desenvolvido de tal forma que ela hoje basicamente dominou toda essa parte de redes locais, substituindo padrões utilizados até então, como o FDDI, o Token Ring, que já são padrões que estão caindo em desuso devido a essa grande popularidade da internet, devido ao seu baixo custo e sua versatilidade, tá ok? E hoje em dia, além da Ethernet ter dominado essas redes locais, ela tem ganhado uma grande força e um grande espaço em redes metropolitanas e redes de longa distância. Tá ok? Aqui a gente tem o Robert Metcalfe, aquele que foi o idealizador, o desenvolvedor dessa tecnologia chamada Ethernet. Tá? Então, o que o Robert Metcalfe desenvolveu? Ele, juntamente com o pessoal da Xerox Palo Alto, né, nos anos de 1970, eles tinham o objetivo de desenvolver um escritório do futuro. Tá? E a partir desse projeto, para esse desenvolvimento de um escritório do futuro, o Robert Metcalfe ele decidiu dar o nome para essa invenção dessa tecnologia de Ethernet, porque Ether ela se refere a um meio sem massa, volume e indetectável, ou seja, uma forma essa parecida na qual as transmissões nesse cabeamento ocorriam. Tá? Então, no caso, esse meio Ether ele tem esse significado que é um meio sem massa, volume indetectável no qual as ondas eletromagnéticas se propagam, tá ok? Então, tá um pouco aqui da história da Ethernet, né, que se desenvolveu em meados da década de 1970, começo da década de 1980, tendo como objetivo o quê? De criar esse escritório do futuro, tá ok? Aqui a gente tem uma imagem desse projeto inicial desenvolvido pelo Robert Metcalfe, né? Então aqui a gente pode verificar, no caso, esse tunelamento em amarelo aqui, né? Que seria o que? O meio físico, o Ether, que ele recebeu o nome aqui. Logo acima a gente tem o que? Os dispositivos que estariam realizando a comunicação, né? E aqui mais acima a gente teria o que? Essa interface e o controle, tá ok? Então esse aqui seria o que? O desenho do projeto desenvolvido pelo Robert Metcalfe, sendo em amarelo esse meio físico denominado de Ether, que nós falamos no slide anterior, e logo acima aqui da onde está escrito Ether, teriam os dispositivos, os computadores, fazendo a comunicação entre si. Tá ok? Então, antes da gente começar a falar mais de Ethernet, é importante a gente entender o modelo OSI. Eu, particularmente, demorei assim um pouco para entender como que funciona o modelo OSI, o que é o modelo OSI. Eu lembro quando eu entrei na JDSU, o pessoal falava, isso aqui é camada 3, isso aqui é camada 2, camada 4, e eu ficava pensando, o que é camada, do que vocês estão falando, camada 1, 2, o que isso quer dizer? Vamos tentar entender o modelo OSI num mundo real, antes da gente falar do modelo OSI
na parte de telecomunicações. Eu acho que é importante a gente trazer esse modelo OSI para o mundo real, para o mundo corporativo, que eu acho que a gente consegue entender mais como que funciona, o porquê que o modelo OSI existe e os benefícios que esse modelo traz, tá ok? Vamos pegar essa imagem aqui, ilustrando como que é o modelo OSI e o mundo real. Vamos imaginar o seguinte: nessa imagem superior aqui, a gente tem um reinado, vamos chamar ele de reinado A. E aqui embaixo a gente vai ter um reinado chamado de reinado B. Vamos dizer que o rei A, aqui em cima, queira convidar o rei B para um jantar. O que ele vai fazer? Ele, por ser o rei, não vai pessoalmente percorrer todo o seu reinado e entregar a carta para o rei B, as suas hierarquias no seu devido lugar, ou seja, os seus protocolos nos seus devidos lugares. Tá ok? O rei, ele está no topo. Ele não vai entregar a carta pessoalmente para o rei B. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o escrivão. Aí o escrivão chega lá na casa do rei e fala: meu senhor, o que eu posso fazer para você? Aí o rei fala: eu quero convidar o rei B para um jantar. E o escrivão prontamente pega um pedaço de papel e escreve tudo aquilo que o rei A disse para ele. Ele coloca lá: eu quero convidar o rei B para um jantar. Feito isso, o escrivão vai passar para o tradutor. Talvez essa seja uma mensagem que precise ser criptografada, uma mensagem muito importante. Ou talvez o rei B fale um outro idioma, então ele precisa traduzir essa carta para o idioma que o rei B fala. Se ele não tiver que fazer nada disso, ele fala: poxa, trabalho fácil para mim hoje, eu não preciso fazer nada, estou na folha de pagamento, está tudo tranquilo. Se ele não precisar fazer nada disso, ele simplesmente vai pegar a carta e vai passar para o negociador. O negociador, ele vai pegar a carta e vai ver: poxa, o rei A está querendo convidar o rei B para um jantar. Poxa, eu acho que isso vai ser uma boa ideia. Realmente é uma boa ideia a gente estreitar os laços com o reinado B. A gente vai abrir uma sessão com esse reinado B. Está aprovado, vamos passar adiante. E aqui ele vai pegar a carta e passar para o gerente geral. Nesse ponto é importante a gente fazer uma separação. Tá? Então, no caso, deixa eu pegar aqui uma caneta fazendo uma separação. Tá ok? Opa, ficou um pouco... Uma separação entre esses dois setores. Esse setor aqui, do rei até o negociador, eles são basicamente executivos, ou seja, eles só estão mandando fazer, mas eles não estão fazendo nada. Alguém precisa realmente fazer o trabalho, né? Alguém precisa realmente entregar a carta para o reinado B. E isso está encarregado para essas camadas mais baixas, ou seja, para essas hierarquias inferiores. Tá ok? Vamos começar falando agora desse... Opa, só um minutinho aqui, vamos apagar esses rabiscos que a gente fez aqui. Vamos começar a falar então do gerente geral. Então ele vai pegar essa carta do negociador e ele vai ficar preocupado. Por que ele vai ficar preocupado? Porque, primeiro, ele está vendo que a situação no reinado não está boa. Está tendo muita demissão. E se essa carta não chegar para o reinado B, ele vai levar uma bronca muito grande do rei A. Então ele fica preocupado que essa carta precisa chegar no rei B, de qualquer jeito. Só que ele recebe a carta e ele verifica que essa carta está muito extensa. E ela não vai caber no envelope. Ele precisa o quê? Dividir essa carta em duas partes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a carta, rasgar essa carta ao meio e vai colocar lá. Na primeira parte ele vai colocar parte 1 de 2, uma vez que ele rasgou a carta em duas partes. E na parte final ele vai colocar parte 2 de 2.
E ele vai ficar preocupado, porque ele dividiu essa carta e ele precisa ter certeza que no outro lado eles vão receber essas duas partes. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar essas duas cartas num correio. O correio, o que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa, ele vai querer levar essa carta para o reinado B. Eu sei aonde fica o reinado B. Eu vou colocar o endereço desse reinado B nessas cartas aqui que o gerente passou para mim. Feito isso, o meu amigo aqui do correio escreveu o endereço e ele vai colocar em um envelope. Ou seja, no caso aqui a gente está ilustrando por FedEx ou UPS. Tá ok? Aí, feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e entregar para o meu amigo aqui do caminhão. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar esses dois envelopes, ou FedEx ou UPS, vai colocar no caminhão e vai percorrer todo o caminho até chegar no reinado B. Isso pode ser alguns quilômetros, podem ser muitos quilômetros, isso pode ser um outro país, tá ok? Então aqui essa estrada está ilustrando justamente essa distância entre os dois reinados. Aí chegou aqui a carta no rei B, no reinado B. Chegando essa carta no reinado B, o caminhoneiro vai pegar os dois envelopes, o FedEx, o UPS, e vai colocar no correio. O correio está lá recebendo os envelopes e ele vai verificar, poxa, esses dois envelopes são aqui para o reinado B mesmo, o reinado B é aqui. Tá ok, vamos passar para o gerente geral aqui do reinado B. Aí o gerente geral vai receber o primeiro envelope. Aí ele vai ver lá, poxa, parte 1 de 2, isso quer dizer que tem parte 2 de 2, aí ele começa a ficar aflito, ele fala, meu Deus, onde que está a parte 2 de 2? Onde que está a parte 2 de 2? Ele fica preocupado, até que um tempo depois, finalmente chega a parte 2 de 2. Com essas duas partes em mão, ele vai encaminhar para o negociador. O negociador vai ver a carta e vai ver, poxa, o rei A está querendo convidar o rei B para um jantar. É uma boa ideia, gostei, vai ser importante para a gente também, está aprovado. Aí ele vai passar essa carta pro tradutor, o tradutor vai ver se precisa ou não descriptografar, ou se precisa ou não realizar a tradução para o rei B. Se não, ele está na folha de pagamento, trabalho fácil para ele, ele simplesmente vai pegar e entregar a carta para o escrivão. O escrivão vai lá com o seu cavalo e chega lá na casa do rei B e entrega a carta para o rei B. Tá ok? Então, esse exemplo aqui, eu acho que ele é legal para a gente entender o que é o modelo OSI. O modelo OSI é como se fosse uma grande empresa, um ambiente corporativo onde cada um desses setores desse ambiente corporativo é responsável por uma tarefa, é responsável por uma função. Em telecomunicações, a gente também tem regras, tá? Ou seja, tem, no caso, os protocolos indicando o que cada camada deve fazer, tá? O que cada camada é responsável por estar realizando. Tá, ok? Vamos verificar agora, no mundo de telecomunicações, o que são essas camadas e o que cada uma delas faz. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, no modelo OSI, a gente tem o quê? Dois computadores. Um aqui no lado esquerdo e o outro aqui no lado direito. Vamos imaginar que voltando no nosso exemplo lá do mundo real, vamos imaginar que o nosso rei seja moderno. Ele já tem computador, já tem o laptop dele, já tem internet, já tem tudo. E ele quer fazer esse convite por e-mail. Ele quer acessar a internet. Tá? Para acessar a internet, o que o rei A vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir um navegador, ou seja, o Internet Explorer, ou Mozilla Firefox, Google Chrome, algum navegador. Quando ele clica nesse símbolo Internet Explorer ou navegador, o que ele está acessando? Ele vai acessar a camada de aplicação. Ou seja, a camada de aplicação é responsável por realizar essa interface com o usuário. Ou seja, é responsável por mostrar aquilo que o programa
foi desenvolvido para para mostrar. Ou seja, ele determina as características das quais o programa foi feito. Ele serve para simplesmente mostrar aquilo que o programa foi desenvolvido para ser. Tá ok? Logo abaixo a gente tem o que? Essa camada da apresentação. A camada da apresentação, ela vai fazer o que? Ela vai fazer a tradução entre os diferentes formatos e também quando se trata de compressão de arquivos. Tudo isso é realizado nessa camada de apresentação. Essa camada de apresentação que tem como função realizar essas tarefas. Já a camada de seção, ela vai o quê? Ela vai efetivamente abrir uma sessão com aquele servidor ao qual você está tentando acessar. Vamos imaginar que a gente queira acessar o site da JDSU. No caso, quando a gente coloca www.jdsu.com, a gente vai o que? A gente precisa estar estabelecendo uma sessão com esse servidor da JDSU. Tá, okay? É como se a gente abrisse um caminho a ser percorrido para acessar o servidor da JDSU. Tá, ok? Logo abaixo está o que? A camada de transporte. Então aqui é legal a gente fazer aquela mesma divisão que a gente fez anteriormente. Então, da camada de aplicação até a camada de sessão, a gente tem o quê? Que eram os executivos lá no nosso exemplo do mundo real. São aqueles caras que só mandam, mas efetivamente não fazem o trabalho duro, né? Ou seja, isso daqui, essas três camadas superiores, elas são o quê? Elas são do sistema operacional, ou seja, o Linux, o Windows, que estarão sendo responsáveis por essas camadas. A partir da camada de transporte é que a informação efetivamente começa a ser transmitida. Tá? No caso, essa camada de transporte, como no nosso exemplo lá anterior mostrado, ela indica, no nosso exemplo, aquele gerente geral, o gerente que está aflito, porque ele precisa saber que as duas partes da carta foram recebidas pelo reinado B. Aqui, na camada de transporte, ela exerce uma função similar, ou seja, ela exerce a função de como as informações serão entregues. Ou seja, ela será entregue de uma forma confiável ou de uma forma não confiável. No caso, TCP, UDP, que são os protocolos mais comuns, né? Existem vários outros, mas os protocolos mais comuns, TCP e UDP, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente, só para a gente dar essa introdução agora. E logo abaixo da camada de transporte está quem? A rede, no caso lá no nosso exemplo, o correio, responsável o quê? Pelo endereçamento lógico desse local que nós estamos tentando acessar. Tá, ok? No caso, o endereço lógico mais comum, né, seria o que a gente associa à camada 3, a camada de rede, seria o endereço IP. Logo abaixo da camada de rede, nós temos quem? O enlace de dados. Aqui no enlace de dados, nós temos como principais protocolos o MAC e LLC. O MAC, endereço MAC, ou Media Access Control, seria um endereçamento físico daquele dispositivo, ou seja, daquele elemento de rede. Tá, ok? É um endereçamento físico. Tá? E aqui na camada física, nós temos simplesmente bits, uns e zeros, que estão sendo transportados. Tá, ok? É que nem no nosso exemplo lá do caminhoneiro. Ele simplesmente está transportando a informação. O que efetivamente ele está transportando, ele não importa para ele. Ele simplesmente pega aquele pacote do FedEx e do UPS, joga no caminhão e transporta. O que tem lá dentro, ele não sabe, nem interessa saber. Ele simplesmente tem que pegar aquilo e enviar para o outro destino. Ou seja, a camada física simplesmente está enviando bits, zeros e uns. Tá, ok? Então aqui está ilustrando para a gente que conforme a gente vai indo da camada mais alta, ou seja, da camada de aplicação,
a camada mais baixa, a camada física, a gente vai o que? Aumentando o número de encapsulamentos. Isso por quê? Porque a gente precisa determinar para a camada inferior como aquela informação deverá ser processada. Tá, ok? Então, eu preciso, no caso, para a camada de apresentação, dar uma informação como que ela deve processar aquela informação que foi entregue a ela. Por isso que, conforme a gente percorre o modelo OSI das camadas mais altas para as camadas mais baixas, eu vou aumentando esse número de encapsulamentos, porque a cada vez que eu for abaixando no modelo OSI, eu vou ter o quê? Eu vou ter que informar para a camada imediatamente inferior como ela deve processar aquela informação. Então chegou agora a parte da gente falar de SDH e Ethernet, tá? Então a gente tinha falado que a Ethernet ela foi uma tecnologia basicamente desenvolvida para o que? Redes de computadores, para redes locais, para interligar esses dispositivos como os computadores, né? No caso, a Ethernet, como a gente falou que foi uma tecnologia desenvolvida para redes locais, ela não tinha uma grande confiabilidade até pouco tempo para ser utilizada em redes metropolitanas e de longas distâncias, sendo esse papel representado pela SDH. Tá? Vamos estar ilustrando agora as principais diferenças entre o SDH e a Ethernet. No caso, na SDH, a gente tem o que? Uma temporização síncrona dos elementos de rede. Cada elemento de rede ele tem o que? Uma temporização de referência realizada por um PRC, ou seja, por um relógio de referência, um relógio mestre que temporiza todos os nós. Uma outra característica interessante da gente estar ilustrando aqui seria o tamanho de quadro, ou seja, trata-se de um tamanho de quadro fixo e constante, independentemente de eu preencher todo o payload ou não. O tamanho do quadro na SDH é fixo, ok? Já na Ethernet, o que nós iremos ter? Cada elemento de rede, ou seja, cada nó, vai ter o seu próprio relógio, tá, ok? Portanto, trata-se o quê? De uma temporização assíncrona. Outra característica da gente estar ilustrando aqui seria com relação ao tamanho de quadro. Na Ethernet, a gente tem o que? Um tamanho de quadro variável de acordo com as taxas, de acordo com o tamanho do payload que eu vou estar utilizando. Esse tamanho do quadro na Ethernet poderá variar em função disso. Tá, ok? Outra característica aqui da gente está falando entre SDH e Ethernet. A SDH ela trata-se de um serviço orientado à conexão, ou seja, que ele estabelecerá um canal fim a fim, fazendo com que os dados sejam transmitidos sequencialmente. Ou seja, se eu transmitir 1, 2, 3, 4, lá quando eu for receber essa informação, eu vou receber nessa exata sequência, 1, 2, 3, 4. Já na Ethernet, ela trata-se de um serviço não orientado à conexão, ou seja, os pacotes, quando eles entram na nuvem, ou seja, a nuvem trata-se de nada mais do que roteadores espalhados, né, que serão responsáveis por o quê? Por endereçar esses pacotes ao destino. Quando eles entram nessa nuvem, os pacotes eles podem percorrer diferentes trajetos. E esses diferentes trajetos poderão fazer com que os pacotes na recepção não estejam em sequência. Por isso que a gente fala que a Ethernet é um serviço não orientado à conexão. Vamos ver como é que seria isso daqui? Olá, então aqui a gente tem a estação 1, que vai realizar a transmissão do pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4. A partir do momento que esses pacotes entram na nuvem, ou seja,
no provedor de serviços, no backbone, onde a gente não sabe como esses pacotes serão transferidos, eles poderão percorrer diferentes caminhos até chegar à estação 2, a gente não sabe como eles irão percorrer. A gente simplesmente sabe que eles entrarão na nuvem e que chegarão na estação 2, mas o que? Pelo fato de percorrerem diferentes caminhos, eles poderão não estar na sequência. Vamos ver como é que é isso daqui? Olha lá, pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4. Olha lá, o que a gente conseguiu ver aqui? Que o pacote 4 foi o primeiro a chegar aqui na estação 2, porque ele percorreu um caminho mais rápido, ou seja, um caminho menor do que os outros pacotes. Agora falamos sobre Ethernet, nomes e padronizações. Vamos começar falando sobre Ethernet em cobre. No caso aqui, a gente vai ter o quê? Os padrões Ethernet. Vamos começar falando sobre o padrão 10 base T. O padrão Ethernet 10 base T, 100 base TX, 1000 base T, como é que a gente consegue identificar um pouco sobre esse nome? Vamos estar falando sobre esse nome 10 base T aqui. Esse número 10, ele indica o quê? A taxa de transmissão, ou seja, 10 megabits por segundo. Quando nós tivermos aqui base T, base TX, ele indica o quê? Que trata-se de um meio elétrico. Quando nós tivermos base SX, base LX, trata-se de um meio óptico. Tá ok? Então vamos falar aqui sobre as principais características do 10 base T, ou seja, uma transmissão realizada a 10 megabits por segundo. Vamos lá. É um padrão que foi lançado em 1990. Primeiro padrão Ethernet por par trançado, sendo que utiliza dois pares. Um irá realizar a transmissão e o outro irá realizar a recepção. Codificação Manchester e a frequência de operação de 16 MHz. Logo em sequência a gente tem o que? 100 base TX, um padrão lançado no meio da década de 90 que consegue transmitir o que? 100 megabits por segundo, porque é 100 base TX, então a gente sabe que a gente falou anteriormente que esse número 100, ou número 10, indica o que? A taxa de transmissão. Nesse caso, como está 100, trata-se de 100 megabits por segundo. Mesma coisa do anterior, vai utilizar o que? Dois pares, sendo que um vai transmitir e o outro vai receber a informação. Agora a frequência de operação aumentou de 16 para 31.25 MHz. E por fim a gente teria o que? O 1000 base T, que foi um padrão lançado em 2000, que utiliza cabeamento de categoria 5E e 6. Agora os quatro pares vão estar realizando transmissão e recepção no modo full duplex. O que seria o full duplex, o half duplex? O full duplex é aquele que consegue realizar a transmissão e recepção ao mesmo tempo. No caso, por exemplo, como um telefone. Quando você fala no telefone, você consegue escutar e falar ao mesmo tempo. O half duplex é aquele que você consegue falar e ouvir, mas não ao mesmo tempo. Por exemplo, o Nextel. Você fala, a pessoa ouve, e aí depois ela ouve e você fala. Você não tem como falar e ouvir ao mesmo tempo. Isso trata-se de uma transmissão half duplex. Tá ok? Então, nesse caso, 1000 base T, a gente vai ter o quê? 4 pares, usando 250 megabits por par full duplex. Ou seja, 4 pares, cada par 250 megabits por segundo, transmitindo um total de 1000 megabits por segundo. E agora a frequência de operação passou de 31.25 MHz para 62.7 MHz. Então essa era a padronização Ethernet até então, né? 10 base T, 100 base TX e 1000 base T. Hoje em dia a gente sabe que tem já 10 gigabit Ethernet, 40 GB, 100 GB, tá? Então, e pelo que a gente sabe, já tem estudos em 400 GB Ethernet, tá? Então ainda é uma coisa recente da gente estar falando,
mas é assim, a gente sabe que a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais rápido. Hoje a gente consegue já tem equipamentos de teste e medição na parte de 100 GB, já tem links de 100 GB, isso é uma coisa já que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então aqui nesse slide está um resumo das principais características de cada uma dessas padronizações, dessas padronizações que nós falamos até aqui. No caso, 10 base T, velocidade de 10 megabits por segundo, com uma frequência de 16 MHz, sendo que um par vai realizar a transmissão e o outro par vai realizar a recepção. 100 base TX, velocidade de 100 megabits por segundo, frequência de operação de 31,25 MHz, e dois pares vão realizar a transmissão. Um vai realizar a transmissão e o outro vai realizar a recepção. E no 1000 base T, vamos ter uma velocidade de 1000 megabits por segundo, com uma frequência de operação de 62,7 MHz, e agora a gente vai ter o que? Os quatro pares realizando a transmissão e recepção. Agora, Ethernet em fibra ótica. Então vamos lá, aqui a gente tem o que? Um exemplo de um cordão de fibra e aqui uma SFP, ilustrando o elemento que vai estar realizando esse teste no Smart Class Ethernet, no MTS 5800, nas outras famílias de MTS. Então essa aqui é a SFP que vai lá no equipamento para estar realizando esse teste, desse teste óptico para a gente. Então vamos falar sobre os principais conceitos sobre fibra ótica. Vamos relembrar alguns desses principais conceitos. Então a fibra ela é composta de um núcleo, casca e uma capa protetora. No núcleo é onde efetivamente vai ocorrer a transmissão da informação, ou seja, a transmissão da luz. A casca ela tem como função proteger o núcleo e o que? Fazer com que a transmissão ocorra no núcleo, devido a seu diferente índice de refração. A capa protetora, como seu próprio nome já diz, ela serve o quê? Para proteger a fibra contra danos, umidades presentes no ambiente. Vamos falar agora sobre os principais tipos de fibras ópticas. Vamos começar falando da fibra multimodo. A fibra multimodo ela opera nesses dois comprimentos de onda, 850 e 1300 nanômetros. Devido ao seu largo núcleo, ela permite que raios de luz sejam transmitidos por diferentes direções ao longo da fibra. Os valores desses núcleos eles variam de 50 a 100 micrômetros. Então é importante a gente verificar o tamanho do núcleo, que pelo fato dele ser um tamanho que varia de 50 micro a 100 micro, ele vai permitir que o raio de luz ele trafegue em diferentes direções ao longo da fibra, ou seja, sofrendo sucessivas reflexões. Devido a essas sucessivas reflexões, o alcance da fibra multimodo ele será bem inferior ao da fibra monomodo, tá? Então agora a gente tem aqui a fibra monomodo, que ela vai operar o quê? Nesses dois comprimentos de onda, 1310 e 1550 nanômetros. Então agora a gente verificou aqui que o tamanho do núcleo ele é bem menor do que o da fibra multimodo. Nas fibras monomodo, eles variam de 8 micros a 12 micros. E pelo fato dele possuir esse núcleo num tamanho bem reduzido, ele vai permitir que o raio de luz seja transmitido por apenas uma direção ao longo da fibra, não sofrendo aquelas sucessivas reflexões que acontecem na fibra multimodo, tá? Então, pelo fato dela trafegar em apenas uma direção, irá garantir essas distâncias muito maiores das fibras monomodo, podendo atingir links com alcance superiores a 50 km, enquanto que na fibra multimodo a gente dificilmente vai ter um link com mais de 5 km, devido que essas sucessivas reflexões. Vamos ver como é que é então essa transmissão da luz na fibra multimodo? Olá, então a gente tinha visto que pelo fato dela possuir um núcleo um tamanho maior, ela vai o quê? Sofrer sucessivas reflexões, porque o raio de luz ele seguirá em diferentes direções ao longo da fibra. Vamos ilustrar isso daqui? Olá.
Então aqui a gente tem o que? Essa ilustração dessas sucessivas reflexões que o raio de luz sofre no núcleo da fibra. Já na fibra monomodo, a gente vai ter o que? Uma única direção, né? Então, uma direção única sendo propagada no núcleo da fibra. Vamos ver como é que acontece? Olha lá. Tá ok? Então, aqui está para a gente ilustrar essas principais características das fibras multimodo e da fibra monomodo. Aqui a gente tem nesse slide os transceivers, ou seja, os elementos que vão estar sendo utilizados para realizar o teste óptico. Então aqui a gente tem o que? Na parte mais à direita, a SFP, que vem presente para fazer os testes em até 1 GB, até 1 GB Ethernet. Tá? A GBIC, aqui a XFP, que faz testes em 10 GB. Tá? Aqui no caso a gente tem a 100 base FX, X2, ilustrando os diferentes tipos de transceivers que a gente pode ter para realizar o teste em fibra ótica. Os elementos de rede. Então, a gente verificou que a Ethernet ela foi uma tecnologia desenvolvida para interligar essas redes de computadores em uma rede local, ou seja, uma rede LAN. Então, para interligar esses diferentes dispositivos, é necessário que esses elementos de rede. Vamos estar conversando agora sobre esses principais elementos de rede que compõem a tecnologia Ethernet. Vamos estar falando dos hubs. Os hubs, eles são um dispositivo que tem como função interligar esses computadores de uma rede local e eles simplesmente vão receber a informação e transmitir adiante. Ou seja, no nosso modelo OSI, trata-se da camada 1, que ele simplesmente recebe e passa para frente. Não importa para quem não importa para quem a informação tenha sido destinada. Ele simplesmente vai pegar essa informação e repassar para frente. Tá ok? Então ele simplesmente vai transmitir a todas as outras máquinas que estiverem conectados a ele. Vamos ilustrar como é que é isso daqui? Olá, a gente tem um computador aqui no canto esquerdo e um outro computador aqui no canto direito. Vamos supor que esse computador do canto esquerdo esteja querendo se comunicar com esse computador do canto direito. Olá, a partir do momento que ele se comunica com esse hub, ele vai o quê? Refletir essa informação para todas as suas portas. Mesma coisa para esse hub aqui, ele vai pegar a informação e vai refletir em todas as suas portas. Vai chegar nesse hub e refletir em todas as suas portas até chegar nesse outro dispositivo. Ou seja, se tivesse um outro computador ligado nessa porta desse hub, ele também receberia essa informação, porque o hub ele pegou essa informação desse computador e está passando para frente, mesmo que essa informação que ele esteja passando para frente não tenha sido destinada para mim. O hub simplesmente vai pegar e jogar, vai simplesmente repetir essa informação. Os switches. Os switches eles são utilizados para transmitir dados em diferentes nós. A diferença entre o switch e o hub é que o switch ele tem a capacidade de ler um endereço MAC. Lembra lá que a gente tinha falado sobre a camada 2, o endereço MAC, Media Access Control, que é o endereço físico de cada elemento de rede? Ou seja, o switch ele tem a capacidade de interpretar esses endereços físicos, ou seja, esses endereços MAC. Ele vai o quê? Ele vai receber essa informação de um dispositivo, de um computador, e ele vai interpretar para qual dispositivo você está querendo enviar essa informação. E a partir dessa capacidade, ele só vai transmitir essa informação para aquele que você quer conversar. Ele não vai mandar essa informação para todo mundo. Tá ok? Diferentemente do hub, que ele simplesmente pegava a informação e jogava para todo mundo. O switch não, ele tem a capacidade de identificar com quem eu estou querendo falar. E isso vai gerar o quê? Vai gerar o que a gente chama de um domínio de colisão
por portas, né? Não haverá colisão entre os pacotes de segmentos diferentes. Tá ok? Vamos ilustrar como é que isso daqui acontece? Olá, vamos imaginar que a gente tem dois dispositivos aqui, dois computadores, um no canto esquerdo e o outro no canto direito aqui. Vamos imaginar que esse computador do canto esquerdo esteja querendo fazer a mesma comunicação com o computador do canto direito. Só que agora a gente, ao invés de utilizar os hubs, a gente vai utilizar um hub e 3 switches. Vamos ver como é que isso acontece. Olá, esse computador do canto esquerdo realizou a transmissão para o hub. O que o hub fazia mesmo? Pega a informação e retransmite para todo mundo. Esse switch vai receber essa informação e, ao invés dele retransmitir para todas as portas, ele simplesmente vai ver o endereço MAC daquele camarada que eu estou querendo conversar. Então ele vai ver, poxa, eu estou querendo conversar com o endereço MAC desse computador aqui. Aí ele vai verificar, poxa, esse computador está querendo falar com o endereço MAC que está aqui do computador da direita. Ele não está ligado nessa porta, não está ligado nessa porta, não está ligado nessa porta e não está ligado nessa porta. Mas essa porta está conectada a um switch e esse switch está conectado ao computador com o qual eu estou querendo conversar. Então eu preciso entregar a informação somente para esse switch. Eu não preciso entregar essa informação para todas as outras portas, somente para aquele switch no qual está conectado o computador com o qual eu quero conversar. E por fim, os roteadores. Os roteadores são equipamentos usados para a comunicação entre diferentes redes de computadores. Ou seja, os roteadores eles atuam na camada 3 do modelo OSI, ou seja, na camada de rede. Ele vai o quê? Ele vai realizar a transmissão, a comunicação desses pacotes com diferentes redes. Tá ok? Vamos, no caso assim, identificando também qual o melhor caminho disponível na rede para um determinado destino que eu esteja querendo me comunicar. Então aqui nesse exemplo está ilustrando justamente isso daqui, que o roteador ele faz o quê? Uma divisão das redes, ou seja, ele segmenta as redes. A gente tem aqui a subrede 1, aqui na parte superior a subrede 2 e aqui na lateral direita a subrede 3, sendo que cada uma está o quê? Dividida por um roteador. Esse roteador ele faz o quê? A segmentação da rede, ele divide a rede propriamente dita, tá? Então aqui a gente tem o que? Essa imagem ilustrando isso que a gente falou agora. O hub ou o repetidor, que são sinônimos, né? Eles atuam o quê? Na camada 1 do modelo OSI, ou seja, na camada física. Já os switches eles atuam na camada 2 do modelo OSI, ou seja, eles têm a capacidade de identificar o que? O endereçamento MAC, tá? Que a gente tinha falado anteriormente. O roteador aqui embaixo, ele atua o quê? Na camada 3 do modelo OSI, ou seja, na camada de rede. Tá? E o gateway, que a gente vai estar falando um pouco mais para frente aqui, quando a gente for estar falando de TCP, UDP e o IP, aí a gente vai estar conversando um pouco mais sobre gateway. Tá? Eu quero deixar essa parte um pouco mais para frente. O quadro Ethernet. Então eu vou deixar essa parte do quadro Ethernet para uma próxima parte, que o vídeo está ficando um pouco extenso agora, e eu vou começar falando no próximo vídeo sobre o quadro Ethernet. Muito obrigado por terem assistido essa primeira parte, eu espero que tenha sido muito proveitoso e eu espero que vocês gostem dessa apresentação, e no fim eu vou deixar os meus contatos. Para quaisquer dúvidas, por favor, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato. Um abraço e até a próxima.